Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Hoje quem estará nos trazendo a palavra é o nosso irmão Moacir, com o tema "Ah, se eu soubesse". Eu leio em nome de Jesus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dai-me de beber." Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva." Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir para que Deus venha aceitar este culto, venha aceitar as nossas vidas agradavelmente, em nome de Jesus. Nosso querido Deus que estás no céu, nós te agradecemos, ó Pai, pelo santo nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Jesus querido, pela tua palavra, Senhor Jesus. Deus Santo, Deus poderoso. Oh, Deus, coloca as tuas mãos santas, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Deus. Sim, Deus, coloca as tuas mãos santas, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que possamos, Senhor, ser agradáveis a Ti, Senhor Jesus. Coloca as tuas mãos santas sobre as nossas vidas, Deus. Tua palavra vem, Sim, Deus, Senhor causar Jesus impacto Cristo. transformador Sim, nas Deus, vidas aqui presentes, bendito que seja haja teu hoje, nome, Senhor Senhor, Jesus. salvação, ó meu Deus, vida Bendito dos céus seja para teu cada um de nome, nós. Senhor Jesus. Seja nosso Bendito louvor, nossa seja, Senhor, em nosso meio. Espírito Santo de Deus, todos saiam daqui esteja, Senhor alegres, meu Jesus, em Deus, na nosso tua meio. presença. Esquadrinha, Senhor, o som dos nossos corações, ó Pai. Nós pedimos a Sim, tua bênção, Senhor Jesus em nome do Cristo. Senhor Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, aceita, Senhor, a nossa vida. Aceita, Senhor, o nosso louvor, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, aceita, meu Deus. Esteja passeando através do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nosso meio, meu Deus. Bendito seja, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Bem, agora é o momento de nós estarmos ofertando, entregando os dízimos. E para isso também eu convido o pastor para estar fazendo uma oração e também dando a sua palavra pastoral para a igreja. Quero cumprimentar a todos, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez agradecer a Deus pelo prazer de estar aqui na sua casa. Estamos começando, na verdade, a semana, estamos começando bem. Começando na presença do Senhor. Certamente levaremos daqui a bênção do nosso Deus, que deve se prolongar aí por toda essa semana. É uma semana que está aí à nossa frente, e a bênção de Deus é indispensável
para todos nós, com certeza. Reflita nessa palavra, de Lucas 2, verso 8. Diz a palavra de Deus que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observe as palavras ditas pelo anjo. Não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Importante isso aqui. Todos os dias nós somos bombardeados, por notícias e das mais diversas. E nem sempre essas notícias que nos chegam beneficiam a todos. Poucas notícias são para beneficiar a todos. Porém, a notícia que o anjo traz, ele é muito claro quando diz: são boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Ou seja, Deus, ele derrama a sua bênção de modo coletivo. Deus é imparcial. A sua salvação vem e vem para todos. E é importante a gente lembrar que essa notícia atravessou os séculos e chegou até nós. É, portanto, uma notícia muito atual. Você que está aqui nessa noite, tome essa boa notícia para você também. Há 2000 anos atrás, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E ainda é, e sempre será, uma ótima notícia, e que é uma notícia que atinge a todos. Não há reserva, não há privilegiados, não. A salvação de Cristo é para todos, e é para você também. Fiquemos em pé, irmãos, e nós vamos orar e consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa de oração, juntamente com o Teu povo, meu Deus, que vem aqui para Te adorar, meu Deus, em espírito e em verdade. Meu Deus, eu Te peço que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto, meu Deus. Aceite, meu Deus, as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, em reconhecimento, e tudo vem das Tuas mãos, é das Tuas mãos que nós Te damos. Meu Deus, responda dos céus, nos cumulando de bênçãos essa noite, Senhor. Que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações, e que a salvação de Cristo, meu Deus, Senhor, venha atingir vidas nessa noite. Que vidas sejam restauradas, sejam salvas para a glória do Teu santo nome. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor também receba as nossas ofertas de gratidão a Ti, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, que todos, meu Deus, recebam as Tuas bênçãos essa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se dirigir aqui à frente, e ofertar ao Senhor com alegria. Ele é digno.
Nós passamos a palavra agora para o louvor. Agora é momento de nós louvarmos ao nosso Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje terminou, agora há pouco, a maior manifestação. Um evento que mais chama a atenção do mundo inteiro, que é a Copa do Mundo. E eu estava, quando terminou o jogo, eu estava fazendo uma constatação. Quase todas as equipes tem alguém que elas endeusam. É o Deus do país no momento. No Brasil, por exemplo, Neymar. Na Argentina, Messi. Na Holanda, Robson. E assim vai. E qual é o endeusado da Alemanha? Não tem. Sabe por quê? Porque Deus é só um. Por mais que os homens queiram, Maradona, Deus, Messi, Deus, não vai ter nunca. Eles caem muito facilmente. E a hora que tem uma chance, manda para o mato. Porque é humano, é falho, é pecador. São todos iguais, somos todos iguais perante Deus. Deus é só um, e esse não falha. Esse não erra pênalti, esse não, de jeito nenhum. É campeão sempre, porque ele é vencedor. E aqueles que confiam nele, mais do que nos homens, se tornam vencedores tanto quanto ele é. Amém? Então que nessa noite nós possamos refletir nesse Deus poderoso, possamos oferecer o melhor para esse Deus, porque Ele merece o nosso melhor. Ele merece de mim e de você o nosso melhor. E para isso nós estamos aqui, para louvá-lo. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus e louvar esse Deus que é soberano, que é excelso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és Deus de poder e de graça, de misericórdia, de compaixão, Senhor. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Vem e toma minha vida em Tuas mãos. Eu viverei pra Ti, e tudo que eu fizer será pra Teu louvor e pra Tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre Te seguirei. E o mundo saberá o quanto eu Te amo, meu Jesus. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor. Aleluia. Receba o nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Vem e toma minha vida em Tuas mãos. Eu viverei pra Ti, e tudo que eu fizer será pra Teu louvor e pra Tua glória sempre. Te dou o meu louvor,
Deus. Aleluia. Meu viver é teu somente, para sempre seguirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre seguirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre seguirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre seguirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Eu viverei pra ti, e tudo que eu fizer será pra teu louvor e pra tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre te seguirei, e o mundo saberá o quanto eu te amo, meu Jesus. Jesus, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós te seguimos, Senhor, porque tu nos conduz por um caminho excelente, Senhor, um caminho que é de salvação, Senhor, um caminho que é de libertação. Deus, nós te amamos por isso, Senhor. Receba este louvor, receba os nossos louvores, Senhor, porque tu és merecedor, aleluia, glória a Deus. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar. Quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus,
confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor, porque tantas coisas tu tem feito pelo teu povo, Senhor amado, desde os primórdios, Deus, desde os nossos antepassados, Senhor, e a coisa continua igual, Senhor, porque tu não mudas. Tu és o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, e as nossas vidas têm sido alcançadas, Senhor, pela tua graça, Senhor. Por isso nós cantamos, por isso nós te louvamos, porque tu és o Deus deste povo, Senhor. Tu és o Deus nesta nação, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra. Aleluia. Tu és o Rei deste Aleluia. povo. Glória a Deus. És o Senhor da nação. Tu és. Receba, Senhor, o nosso louvor. Tu és a Senhor. luz deste mundo, esperança Senhor para dos os senhores. perdidos. Tu és a paz os para os nossos corações, cansados. Alcança, Senhor, Tu os nossos és. corações, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Se você crê assim, você glorifica a presença do Senhor. Se você crê nisso que você está cantando, você glorifica em nome do Senhor Jesus Cristo.
sob a unção do Espírito Santo de Deus presente neste lugar. Que grandes coisas, Senhor, acontecerão nas nossas vidas. Grandes coisas, Senhor, acontecerão neste lugar, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus, Aleluia. ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Exaltado seja a presença santa do Senhor nosso Deus. Deus, que as mínimas coisas, Senhor, que aconteçam aqui, Senhor, possam ser sentidas e ser vividas e se tornem grandes, Senhor. No momento do teu povo te agradecer, Senhor, pela tua presença, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pelo teu carinho, Senhor. Deus, opera no nosso meio, opera, Senhor, na nossa vida, nos nossos corações. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor, e nós confiamos em um Deus que é poderoso, que é soberano, Senhor. Tu és Deus de poder, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode declarar: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo,
os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram. A tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Aleluia. Tu és Deus Santo, Senhor. Tu és Deus de poder, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Receba, Senhor, a exaltação dos teus filhos, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Jesus Cristo. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Cante só a igreja. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Outra vez. Aleluia. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Última vez, aleluia, glória a Deus. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Grande Deus, estou na tua presença, Senhor, de posse da tua palavra, com a incumbência de transmitir aquilo que tu quiseres para a vida dos nossos irmãos. Te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade. Te agradeço por cada pessoa aqui presente, por aqueles também que não puderam comparecer. Dá a tua graça de igual forma, abençoando, alcançando e sustentando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento. Quero saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estou muito feliz de estar aqui neste momento. E tenho uma palavra para trazer a vocês, que eu acredito a nossa curiosidade seria muito grande em saber o que é que nós temos hoje para os nossos ouvidos. Curiosidade. Pastor Manuel Corrêa Teixeira, de saudosa memória, alguns de vocês conheceram, há 44 anos usou o púlpito da primeira igreja e trouxe uma mensagem muito linda, lá sobre a corrida, que o apóstolo Paulo fala, que correm no estádio, e, né, aquela coisa toda. O Brasil havia sido tricampeão do mundo. Época da ditadura, época de uma porção de situações desagradáveis que eu falava ainda essa semana com a dona Juliana, que está aqui junto com seu esposo nos visitando. Eu falava com ela. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Apesar de já ter uma certa idade, eu era adulto já era pai de 2 filhos, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo no país. Nós tínhamos um dos diretores da igreja, só para o senhor ter uma ideia, pastor, um dos diretores da primeira igreja lá, eu era um deles, mas o outro diretor era o doutor Jeremias Félix de Oliveira, e ele era delegado do DOPS. Só para vocês terem uma ideia. Fala-se em ditadura, aquela coisa toda, aquela... E ele, algumas vezes, ele falou em reuniões de conselho, eu não posso estar na diretoria da igreja. Eu tenho uma incumbência muito forte lá fora. Eu acredito que ninguém de nós entendia o que ele estava falando. Hoje, 40 anos depois, nós conhecemos, sabemos o que estava acontecendo naquela época e qual o conflito que ele devia ter com ele mesmo de ser um delegado do DOPS, né, lidando com os chamados subversivos, com aquela fineza toda que o delegado usa, né? Mas isso foi há 44 anos atrás. Hoje, como disse o Osni, terminou essa festa toda e nós não saímos tão bem assim. O tema da mensagem que está ali é esse: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse, há 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, ou há 20 anos atrás, o que sei hoje. Os moços de 25 anos servem para jogar futebol, servem para dirigir pequenas empresas, servem para serem superintendentes, servem para serem técnicos, mas não servem para dirigir a tua empresa, não é, Edivaldo? Moço de 25 anos ou de 30 não serve para ser o diretor da tua empresa. Não serve para ser presidente da tua empresa, não é, Adilis? Não. Bosch não seria dirigida por um rapaz de 30 anos. Coca-Cola não seria dirigida por um rapaz de 30 anos. Por quê? Porque existem muitas coisas que só o tempo vai nos ensinar. Só o tempo vai nos dizer como fazer. O presbítero Osias me conheceu de longa data, né? E de vez em quando ele diz: o Moacir não é mais o mesmo. E nem poderia ser. Nem poderia ser. Mas os irmãos notam que não sou só eu que mudei. Não sou só eu que mudei. O tempo foi polindo. Isso é um negócio normal. Mas, dentro da palavra de Deus, muita gente deve ter dito: ah, se eu soubesse. Imaginem vocês, quando Jacó traiu seu irmão, não vamos entrar em questão sobre que isso vinha de Deus, não vamos entrar nessa
nessa questão. Estamos falando em sentido literal. Ele traiu seu irmão, chegou a vestir uma capa com o couro do cabrito, falou com seu pai, o seu pai, que já estava cego, para dar a bênção para ele, ele disse o seguinte: os braços são de Esaú, porém a voz é de Jacó. As coisas não batiam, mas como ele disse que era, fazer o quê? Foi abençoado, e aquela história toda que vocês sabem. Ele sai dali, foge para um lugar distante, onde ele foi encontrar com Labão, irmão da sua mãe. Ele não foi de automóvel, nem de avião, nem de bicicleta, nem a cavalo, ele foi a pé. Depois de andar um dia inteiro, fugindo do seu irmão, é claro que muito rápido, estava cansado, com sono, e ele vai dormir. É possível que nem uma mochila ele tivesse, porque ele botou uma pedra como travesseiro. É de se imaginar o conforto que ele teve naquela noite de sono. Eu não sei se eu conseguiria dormir. Não sei se alguém de vocês botaria uma pedra como travesseiro e dormiria. Mas vejam vocês como Deus tem planos extraordinários que fogem ao nosso entendimento. Ele, após estar dormindo, ele sonha um sonho. E vê uma escada que toca da terra aos céus. Todos nós conhecemos essa passagem muito bem. E os anjos de Deus subiam e desciam. Era um trânsito de ida e de volta. Ele acorda do seu sono e ele diz um negócio que todos nós conhecemos também. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a porta do céu. Deus está aqui. E eu não sabia. Ele não sabia que Deus estava ali. Eu vou trazer para nós. Meu comentário sobre Jacó acabou aqui. Mas você deve lembrar que onde você estiver, Deus está com você, e é melhor você dizer que sabe. É melhor você tirar proveito, porque você sabe disso. Não tem como você dizer, Deus estava comigo e eu não sabia. Deus fez uma promessa muito maravilhosa e disse que não nos desampararia. Estou com você por onde quer que andares. Então, qualquer lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus está conosco. Eu tenho uma certeza absoluta disso, e cada vez, quando as coisas ficam difíceis, quando eu tenho tristezas, quando eu tenho, sabe, aquelas angústias, todos temos, eu acredito que todos temos, e eu sou um deles, mas quanto mais angustiado estou, mais eu vejo a presença de Deus juntamente comigo. Olha, irmãos, isso é apenas uma coisa que seria ótimo se nós lembrássemos. Saber nós sabemos. Não dá para dizer, se eu soubesse que Deus estava comigo. Não, porque você sabe. Você é conhecedor da palavra. Essa leitura que nós fizemos foi assunto de estudo de lição, é um assunto muito conhecido e que nós ainda vamos abordá-lo melhor. Mas antes disso, pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo, existia o rapaz chamado Mancebo Rico, que contou para Jesus uma história. Ele tinha interesse de salvação. E muitos de nós temos. Aliás, todos nós temos.
Existe para tudo na vida, há um preço a ser pago. E ele então chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde como Jesus. Não vamos usar qualquer outra alternativa. Ele lhe responde como Jesus, como Filho de Deus, e que sabia das coisas. E ele começa cortando a rompância daquela pessoa. Ele diz: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Irmãos, falar para judeu, guardar mandamento, é brincadeira. Judeu, parece que nós estudamos a lição ontem. Judeu cai em duas alternativas das de ontem. Existia a lição de hoje falou de gentil, falou de moralista e falou de judeu. Os dois eram judeus. Capítulo 23 de Mateus, se você der uma olhadinha, quando Jesus censura os fariseus, Jesus disse uma coisa muito interessante e que nós precisamos prestar atenção. Os fariseus eram pessoas conservadoras. A nossa igreja tem alguns probleminhas, pastor? O senhor já está aqui há pouco tempo, sabe que tem? Deve ter, né? Toda tem, por que a nossa não teria? Como disse o Paulinho, não é só na França que tem, aqui também tem. Mas os problemas da igreja primitiva, ali antes dos 400 anos do silêncio de Deus, está ali entre Malaquias e Mateus, né? Existem uns 400 anos aí que Deus não falava com as pessoas, Deus não se manifestava, porque a rebeldia foi tanta, o desprezo pelas coisas de Deus foram tantos, que Deus se calou. E aí surgiram os fariseus. Alguém reúne alguns irmãos e acha que nós precisamos voltar lá onde nós estávamos. Deus era conosco, Deus sempre foi conosco, Deus sempre nos ensinou, Deus sempre falou conosco. Nós precisamos preservar, voltar lá onde nós estávamos. E um grupinho começa a observar os mandamentos, começam a ser conservadores, começam a se cuidar. Mas aquele grupo vai crescendo, e os líderes vão cada vez criando mais problemas e apertando a situação, até que chegou no capítulo 23 de Mateus. E toda a vida, quando se fala em fariseu, a gente já sabe que é um moralista, né? Mas eles são judeus também, da nação chamada por Deus. Aquele pessoal que Deus não os escolheu porque eles eram os melhores, porque eram os maiores, mas porque os amou. Mas eles desprezaram esse amor. E Jesus fala assim: olhem os fariseus, façam tudo o que eles vos disserem. O que eles vos disserem, façam. Mas não faça como eles fazem. Não faça como eles fazem. Eles atam o fardo, eles sabem a lei, eles apregoam a lei, mas na hora deles cumprirem, é muito fácil mandar os outros. É muito fácil. Nós estamos por cima, nós estamos, né, na chefia, nós mandamos. E Jesus falou sobre isso. E vocês se lembram que quando algumas pessoas, alguns soldados vieram a Jesus perguntando como é que se resolvia para a vida eterna deles, e Jesus disse: a ninguém defraudeis, e cada um contente com seu soldo. Nada de propina, nada, aquelas coisas que nós conhecemos muito bem, e que por sinal foi falado aqui ontem também, na mensagem do sábado de manhã.
O mancebo rico era desse tipo. Quando Jesus falou para ele, guarda os mandamentos, e ele, já rapidinho, quais mandamentos? Jesus falou primeiro, segundo, terceiro e quarto? É possível que não, vocês lembram muito bem. Parece-me que ele deixou de falar de honrar pai e mãe. O restante ele falou todos. E daí o moço diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho guardado. Eu sou, como disse Paulo, fariseu, né? Circuncidado ao 8º dia. Aquela coisa toda, né? Eu sou tal. E Jesus, então, vai na ferida dele. Então, faça o seguinte, vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele fez? Ele pelo menos cogitou, baixou a cabeça e saiu triste, porque ele era rico. Por que é que ele não fez? E por que é que Jesus o pediu isso? E será que ele sabia o tamanho da bênção que ele teria pela frente ao seguir a Jesus? Depois que tudo passou, quem teve o privilégio de ler algum livro a respeito, diz o tanto que ele lamentou depois de envelhecer, depois de ver os seus barcos, alguns deles naufragados, e ele lamenta. É bem possível que ele dissesse aquilo que está ali no quadro. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse ideia. Outra pessoa que passou por uma situação como essa foi o centurião que estava lá quando crucificaram Jesus. Depois de toda aquela situação, ele estava ali duro. Houve trevas na terra, houve trovões, a terra se abalou, houve terremoto. O que é que ele disse? Verdadeiramente esse homem era justo. É bem possível que ele dissesse, ah, se eu soubesse que esse homem era justo. Sem entrar nos detalhes de que tudo isso precisava acontecer. Nós estamos falando na literalidade da situação. Se ele soubesse, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 2, versos 7 e 8, ele diz que muitas coisas, muitas maravilhas, muitas bênçãos, tudo aquilo que é real, não foi manifesto aos príncipes deste mundo, porque se eles tivessem ideia, jamais crucificariam o Senhor da glória. Eles não sabiam. Não foi revelado a eles. Pergunto, e para você é revelado? A primeira pergunta da lição de ontem, como é que disse? Os gentios. O presbítero Adinel, inclusive, citou que o apóstolo Paulo fez aquele rosário todo de mensagem, que as obras criadas trazem uma certeza. Você tem que ter uma certeza absoluta de que existe um grande Criador dos céus e da terra. E aí ele citou o Salmo 19, verso 1, se não me engano. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz relação a outro dia, uma noite a outra noite, e assim por diante. Sem palavras, sem fala, declara o que é Deus para a nossa vida. Não dá para a gente dizer, ah, se eu soubesse. Não, não dá. Você sabe. Você tem que ter ideia disso. O amor é incondicional. Ontem nós fomos no aniversário de 81 anos
de um pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Campo Largo. E um pregador de Jandaia do Sul veio trazer a palavra ali. E ele contou uma história que me chocou. Eles estavam em reunião de oração, e lá estão terminando a oração, e alguém bate na porta, na janela. Tá. Era uma dessas pessoas aí da rua, né? Esses que estão bem... E o pastor até usou o termo. Quase que nós nos embriagamos com o tanto que ele estava bêbado, aquele homem que bateu na janela. E ele disse, o pastor disse para ele, o que é que você quer? Ele disse, eu preciso ir para Curitiba, eu quero dinheiro para ir para Curitiba. E o pastor procurou ali entre os 10 que estavam ali, ninguém tinha R$2 para dar para ele pagar o ônibus. O pastor abriu a carteira, olhou para a sua carteira, ele tinha R$20. Ele pegou os R$20, tirou da carteira e passou pela janela para o cidadão. Os 9 pastores que estavam com ele ficaram indignados. Pastor, como você faz uma coisa dessas? Você está dando dinheiro e esse homem vai beber ali na esquina. Qual teria sido a resposta do pastor, hein? Qual teria sido? Esse é o negócio entre eu e Deus e entre ele e Deus. Não precisa saber quem é, não precisa saber quem precisa, não precisa saber o que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Se você soubesse, nós às vezes fazemos o nosso julgamento, nosso gabarito, e fazemos o julgamento das pessoas. Mas nós estamos falando aqui sobre Jesus e a samaritana. Eu imagino, eu gostaria que um de vocês, qualquer um de vocês, fizesse um cálculo e visse o que aconteceria com qualquer um de vocês. Ah, se eu soubesse. Família com 6 irmãos ou 5 irmãos e 2, 3 irmãs. Um dos filhos diz que é filho de Deus. Pensou, pastor? Família com 5 irmãos e mais as irmãs. E um deles diz que é filho de Deus. Dá para calcular o tamanho da situação? Dá para calcular o nó na cabeça dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus? Tudo o que acontecia, mesmo o pai ficava na dele, mas a mãe guardava tudo no seu coração. Fala assim, lá quando ele, nos 12 anos, aquela história toda. Tudo que ele falava, ela guardava no seu coração. São incrédulos, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que o seu irmão é filho de Deus. Eles desafiam Jesus, no capítulo 7, se eu não me engano. Acho que é 7. É 7, sim. Eles desafiam Jesus, mas é dia da festa. Mas como é que você é tão bom assim? Você é filho de Deus, você faz obras maravilhosas e não vai fazer no meio do povo. Você tem que ir para a festa e chegar lá e dar o show. Os irmãos de Jesus falaram isso para ele. Não creram, não acreditaram, não tiveram ideia com quem eles estavam convivendo. Pastor José Ferreira, Osias vai lembrar disso. Faz uns 20 anos, talvez a Diles também. Ele esteve aqui nesse púlpito e ele contou uma ilustração de uma mulher, uma irmã, né? Uma mulher que chegou viajante na casa dela e queria hospedar-se. E ela deu o pouso para a pessoa, deu-lhe o almoço, deu-lhe o café da manhã, e ele viu uma pedra que estava segurando a porta, um peso de porta.
Lembra deles? Lembra, Osias? Pois é. Ele disse para a mulher, mas essa pedra não tem valor? Por que essa pedra está aqui? Ah, isso aí não vale nada. A senhora me dá? Dou, pode levar. Uma pedra preciosa. Estava de peso de porta. Por desconhecimento da pessoa. Ah, se ela soubesse que aquela pedra tinha um valor inestimável. Não seria pobre, seria rica. Os irmãos de Jesus não o conheceram, não o distinguiram. Mas imaginem vocês, agora chega a hora de nós falarmos sobre a mulher. Ela fala com Jesus, Jesus primeiro para. O texto diz que Jesus ficou sozinho. Ele tinha 12 discípulos. E mais ele. E eles foram à cidade comprar comida, porque Jesus estava cansado. Não é bastante lógico que você fique sozinho e mande 12 comprar comida para você? Não é bastante lógico? Mas para Deus não tem nada de ilógico. Jesus tinha uma situação a ser resolvida ali. Jesus tinha uma semente a ser plantada ali. E vejam vocês, em Lucas, fala que Jesus precisava ir a Jerusalém e precisava passar por Samaria. Manda os discípulos, acho que Tiago e João, que fossem preparar pousada para ele. O que é que fizeram os samaritanos? Não deram pouso para Jesus, pouso antecipado, não deram pouso para Jesus, porque tinha um jeitão de que ia passar ali, posar e ir para Jerusalém. Eles não receberam Jesus. Eles tinham uma boa razão para isso. Briga de judeu com samaritano é um negócio que vem lá de, acho que 1 Reis, se eu não me engano, lá na história de Roboão, né? Davi, Salomão, Roboão, né? E aí divide 10 tribos para um lado, 2 para outro, e aí fica aquela encrenca toda. Mas Jesus tinha uma história a realizar ali. Jesus tinha um ministério ali. Jesus tinha uma semente para plantar ali. E Jesus fala para a mulher, dá-me de beber. Vejam quantas coisas ilógicas. Primeiro ele manda 12 comprar comida e ele fica sozinho. Depois ele abre diálogo com uma mulher. Nem era lícito o homem falar com mulher, quem diria muito menos com a samaritana. Diga-se de passagem, alguns escritores não coadunam muito com alguns estudos que nós fazemos e que nós, inclusive, julgamos. Conta-se que a mulher foi casada 5 vezes, um pouco de marido morreu, um pouco de marido deu divórcio para ela, e ela se casou 5 vezes, porque Jesus falou, você teve 5 maridos e o que tem agora não é teu. Então ela teve 5, 5 era, né? E esse último é que não era. Então, às vezes não bate muito a contundência que nós falamos em determinada situação. Mas Jesus para e vai falar com ela. Jesus deixa tudo o que tinha que fazer. Jesus deixa a viagem. Ele tinha firme propósito de ir a Jerusalém, mas ali ele parou. Ali ele se alimenta. Alimenta do quê? Os discípulos foram procurar a comida e ele ficou e queria água. Consta que ele tomou água? Na Bíblia de vocês consta que ele recebeu a água dela e tomou? Não, não consta. Por que não consta? Porque o propósito de Jesus
era falar com aquela mulher. O propósito de Jesus era salvar uma alma. Ele tinha paixão pelas pessoas, paixão pelas almas. O trabalho dele era implantar o evangelho, que é boa nova, é boa notícia, é notícia de salvação. Ele tinha salvação para dar para aquela mulher. Os samaritanos, dias atrás, não quiseram recebê-lo, mas ele tinha um trabalho a ser feito, uma semente a ser lançada dentro da cidade de Samaria, dentro do distrito de Samaria. E agora Jesus, então, começa a conversar com a mulher, e ela diz: Senhor, vejo que és profeta. O Senhor é profeta. Quando Jesus começa a contar da vida dela, e as palavras que Jesus falava, ele não dava resposta para ela. Ele sempre deixava algo incompleto para que ela meditasse, para que ela entendesse. E a mulher estava ávida pela mensagem. Ela percebeu que Jesus era alguém especial. Ela percebe que Jesus tinha algo especial para ela, porque Jesus falou para ela: se conheceres o dom de Deus, soubesse quem te diz, dá-me de beber, você lhe pediria e ele te daria água da vida. Jesus falou anteriormente, no grande dia da festa, vocês lembram dessa história muito bem? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva emanarão do seu interior. E fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí você percebe, aí você começa a entender que a fonte está nascendo naquela mulher. Começa a trabalhar dentro dela essa fonte. E ela recebe de Jesus. Quando Jesus começa a falar com ela, que faz aquele propósito todo, dá aquela mensagem para ela, ela começa a se coçar, começa a ficar. Ela tinha que anunciar, ela tinha que correr atrás, ela tinha que voltar à cidade. Olha, se fosse hoje, eu encontrasse alguma celebridade por aí, eu não pensaria duas vezes. Posso? Selfie. Ninguém pode dizer que não. Alguém deve ter visto aí no Facebook a fotografia do Pablo Júnior com um corredor na corrida que teve aqui no Brasil, né? Alguém deve ter visto. Então, é um momento especial. Ela falou com o profeta. O profeta falou com ela. O profeta deu atenção a ela. A Eli está ali. E vai se lembrar disso muito bem. Aquele pastor que deu aquele testemunho maravilhoso lá. O tempo que ele nos cedeu. Eu não tirei fotografia, eu acho que eu estava sem máquina, né, Miri? Mas todos tiraram fotografias. Ele nos deu um tempo especial, só comigo, o Edson, Eli e o Edson e a Fabiana. Fomos conversar com ele, era a estrela. Que coisa maravilhosa. Então era a hora também de fazer um selfie e botar na internet. É possível que essa mulher também, ela não tinha como fazer selfie, mas ela ouviu um profeta. E ela ouviu de forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que ela precisava falar para mais alguém, ela precisava contar para mais alguém que ela esteve com o profeta. Seria ele o Cristo? Seria ele o Messias? Até aí, a resposta dela, veja bem, vamos juntar as coisas. Até aí, a resposta dela é a resposta dos homens em geral. A resposta de todas as pessoas. Quando Jesus fez aquela pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem. Alguns dizem que você pode ser Elias, Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou está aqui. Um profeta. Foi a mesma resposta da mulher. Ela também concluiu rapidamente que falava com o profeta. Mas aí chega um momento especial, quando a fonte está jorrando nela, quando essa salvação está dentro dela, ela passa a entender, e a obra de Deus está sendo feita na sua mente, a obra de Deus está sendo feita na sua memória, e ela vai anunciar, e ela volta com aqueles homens que, olha, conversa de mulher, você ouve pela metade.
Está lá em Lucas, capítulo 24, se eu não me engano. Né? Dizem que ele ressuscitou. Até tem uma conversa de umas mulheres aí que foram no sepulcro. Uma história de... Né? Pode procurar lá nos discípulos de Emaús, você vai encontrar isso aí. Eles vão contando essa história para Jesus. Né? Eles não reconheceram Jesus também. Outros que, se soubessem que era Jesus, na hora que estavam indo, não teriam ido. Teriam voltado, como voltaram depois que chegou lá. Mas é isso que conta. Ela encontrou um profeta. Essa água está trabalhando nela, está umedecendo a sua vida, está umedecendo o seu coração. Ela está passando a entender o que é que aquele homem estranho estava falando com ela. Cara estranho, sozinho, puxou conversa com a mulher que não devia nem conversar com a mulher, quem diria com a samaritana, e ele puxa a conversa e está dando tantas oportunidades que ela vai começando a entender, ela vai se encaixando dentro daquilo. Ela vai falar com os homens, e os homens dizem, mas puxa vida, caramba, essa mulher realmente, ela falou com alguém especial. Olha, a conversa dela tem tudo a ver. A conversa dela fecha, a conversa dela bate. Vem rapidamente, acompanham a mulher e vão conversar com Jesus. E Jesus, que tem a mesma mensagem que deu para a mulher, Jesus faz jorrar em cima deles a mensagem de salvação. Eles não podiam mais dizer que não conhecia. Samaritano não pode dizer que não conhece a Jesus. Enquanto os judeus estavam rejeitando Jesus, apesar de que muitos se convertiam, inclusive muitos sacerdotes, samaritano agora não tinha como se esconder, não teria como dizer que não sabia de Jesus. E Jesus falou com eles de forma tão maravilhosa, tão conquistadora, que eles convidam a Jesus para ficar com eles. Igualzinho os discípulos de Emaús. Fica, Senhor, conosco, já se faz tarde, né? O caminho é perigoso. E eles fazem o convite a Jesus, e Jesus está pronto a aceitar o convite. Em que pese muitas vezes nós fazemos o convite, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, e nós nos escondemos. Não aceitamos, mas Ele está sempre pronto a aceitar o seu convite. Quando os samaritanos convidaram Jesus, Senhor, o Senhor podia ficar conosco? E o Senhor, sim, estou às suas ordens. Ficou com eles 2 dias. Imagine, naqueles poucos minutos, naquelas poucas horas que Jesus falou com a mulher, porque esse diálogo não pode ter demorado o tempo todo, ela foi transformada, ela foi regenerada, teve os seus olhos abertos. E aí chegou a hora de que a obra já foi feita. Essa obra foi feita. Essa mensagem alcançou o seu objetivo. Vocês se lembram qual foi a resposta de Pedro, quando Jesus fez a pergunta? E os homens, quem dizem que eu sou? É um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir para salvar o mundo. Glória a Deus. Essa foi a resposta de Pedro. A mulher que, quando Jesus era profeta, ela agora chega num ponto, não somente ela, mas os homens de Samaria, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir para salvar o mundo. Como essa água transformou, como essa água regenerou, como essa água fez uma limpeza nas mentes das pessoas e chamou a atenção delas para o que Jesus queria trazer. Lançar a semente da salvação, lançar aquilo que Ele tem de melhor e que Ele veio aqui a esse mundo para fazer. Ele veio aqui para salvar. Ele veio aqui por amor a nós. Ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. Ah, se nós soubéssemos. Ah, se soubéssemos que Deus está sempre conosco. Ah, se soubéssemos que ao aceitar Jesus, a vida se renova 100 vezes tanto nesta vida e por fim a vida eterna. Quem dera se soubéssemos. Ah, se nós soubéssemos. Ah, se nós compreendêssemos. E aqui ele diz, ah, se você soubesse quem fala contigo. Eu sou o Messias que havia de vir. E as palavras dele e os atos dele foram
tão milagrosos, foram tão extraordinários, que convenceram a mulher e convenceram os homens de Samaria. Aí você dá uma corridinha a mais e você chega lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho chega a Samaria, está bombando, né? Os apóstolos chegam lá e encontram a terra fértil, porque já tinha crentes naquele lugar, já tinha pessoas que conheciam a Jesus naquele lugar, já tinha pessoas que tinham aceitado Jesus, já tinha pessoas que tinham vivido com Jesus, vivido com Jesus, passaram 2 dias com Jesus, em que pese o cara ser estranho, em que pese Jesus ser estranho para eles e não se comunicarem judeus e samaritanos. Tinha samaritano convivendo com Jesus durante 2 dias. Esses 2 dias foi suficiente para transformar aquela nação. Foi suficiente para implantar o reino de Deus aqui na terra. Jesus sempre teve esse trabalho a ser feito. Jesus sempre trabalhou dessa forma. Ah, se eu soubesse tudo o que o Evangelho pode fazer por mim. O apóstolo Paulo falou, certa feita, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para ser comparada com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Você sofre, esse mundo está um vale de lágrimas, todo lugar que você olha é miséria, toda esquina você desconfia de todo mundo. É normal, isso é o mundo. Isso é o mundo que o apóstolo João disse, jaz no maligno. Jazer é estar. O mundo está no maligno. O próprio Jesus falou lá atrás, como foi nos dias de Noé, aquela coisa toda que todos nós conhecemos. O mundo jaz no maligno. Mas você tem a grande oportunidade de viver um outro tipo de vida. Um outro tipo de vida. Totalmente outro tipo de vida. É só reconhecer, é só entender, é só saber que Jesus é o Salvador do mundo. É só aceitá-lo como seu Salvador. É só sentir as suas mãos poderosas. É só saber o que Ele quer para você. Deus tem o melhor para você. O profeta Isaías fala uma coisa muito interessante. Em nenhum outro lugar se viu, em nenhuma nação jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que lhe obedecem. Você é um obediente a Deus. Você é uma pessoa que teme a Deus. Você é uma pessoa que procura andar dentro dos caminhos do Senhor. Jesus tem algo maravilhoso para nós. Jesus deu a sua vida por nós. E Ele quer nos transformar, quer nos regenerar. Ah, se nós soubéssemos que tudo isso é real. Ah, se eu soubesse que tudo isso é real. Ah, se eu soubesse que por tão pouco eu poderia ter tanto. Vida eterna, o resto da vida com Jesus Cristo. O resto da vida nos céus. Resto de vida? Eu usei o termo resto da vida? Usei o termo resto da vida? Uma vida eterna, uma vida que não tem fim, jamais termina. É um prazo indeterminado. Se você for pensar em tempo, se você for pensar em tempo, você for pensar em espaço, você for pensar em uma sequência, você não vai achar. É muito difícil. A eternidade não cabe na nossa cabeça. Nós enxergamos ela através dos olhos da fé. Ah, se eu soubesse que é assim. Ah, se eu soubesse que todas as tristezas vão ficar para trás. Ah, se eu soubesse que eu tenho um lar de glória junto com Jesus. Pergunto ainda, ou aliás, cito ainda. Ah, se eu soubesse que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem. E olha que nós imaginamos grandes coisas. Isso é o que Deus tem preparado para cada um de nós que estamos aqui. Eu fico feliz, me sinto regozijado, que
que Jesus Cristo, que Deus, na sua infinita bondade, me abriu os olhos para entender isso aí, para compreender isso aí, para aceitar isso aí, para entender que eu tenho um futuro resguardado juntamente com Deus, num outro mundo. Não posso dizer, se eu soubesse. Não, eu sei. Eu sei. Deus me revelou. Deus me revelou, revelou a vocês. Não foi revelado ao mundo, mas foi revelado a vocês que estão aqui para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Você é um adorador, eu sou uma adoradora. Nessa sexta-feira passada, eu com a minha filha, nós estávamos assistindo um vídeo e me comoveu aquela palavra do nosso cantor gospel, que é o Thales. Nós estávamos assistindo um dos vídeos que passa no programa do Raul Gil, daqueles jovens talentos. E o Thales, comovido com o louvor da Karina Matos, ele fala para ela, muito comovido, e fala para ela, você sabe o porquê que você está aqui? Você sabe o porquê que Deus permitiu de nós estarmos aqui? É porque o porquê que nós escolhemos adorar a Deus, nós poderíamos escolher, a cantar, a entoar canções com músicas seculares, mas não. Mas nós escolhemos cantar e adorar a Deus. E isso por quê? Porque Deus nos escolheu. E isso mexeu comigo. Então, glória a Deus, porque você ouviu esse chamado. Eu ouvi esse chamado. As escamas dos nossos olhos caíram, assim como caíram de Paulo. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho da Paz. E nós estamos tendo a oportunidade de sermos transformados a cada dia, para que um dia nós teremos um corpo celestial, um corpo incorruptível. Amém? É essa a nossa esperança, É de nós buscarmos o reino de Deus mesmo, em primeiro lugar na nossa vida, vivermos essa busca. Se muitas pessoas, irmão Moacir, soubesse quem é esse Jesus. Muitas pessoas estão aí envaidecidas, como ontem a gente ouviu a palavra, cheio de coração, envaidecidos, porque perderam, porque o nosso país, os brasileiros, com aquela fúria, e aí cai na tentação, de palavras ruins, palavras torpes. E aí eu falo, meu Deus, ainda brinco com meu marido, o que vai ser da nossa vida? Vai mudar alguma coisa? E as pessoas com total convicção de que a verdadeira alegria é a gente ter, como título, campeão na Copa do Mundo, no futebol. E não é. A nossa maior alegria está no Senhor, de termos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele, mas para isso há um trabalho, é árduo, não é fácil. Mas aquele que bebe dessa água, aquele que tem um encontro com Jesus, jamais deixa de estar na sua presença. Amém, irmãos? Palavra poderosa, maravilhosa. Rios de águas vivas. Aqui está entronizado o trono de Deus. Jesus está aqui com as suas águas. E nós temos sede dessa água, porque nós necessitamos de Deus. Nós temos sede desta água. Ninguém pode saciar esta água, é só Jesus. É só Jesus para saciar. É só Jesus para preencher o vazio que muitas das vezes nós necessitamos ser preenchidos. Então, de joelhos, irmãos, vamos nos dobrar os nossos joelhos
e colocar as nossas vidas diante de Deus, para que os rios de água viva, que está aqui, saindo, jorrando no trono da graça de Deus, possa estar passando aí pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa, e você possa levar isso para a sua família. Amém? Oremos então de joelhos. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, Senhor Jesus Cristo, seja dada a Ti, meu Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, meu Deus. Nós te engrandecemos o Teu nome, meu Senhor Jesus Cristo. Por tudo que Tu és, Senhor Jesus Cristo. Por tudo que Tu fazes. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos revelaste, Senhor Jesus Cristo. A gente está tendo a oportunidade, meu Deus Todo-Poderoso. Oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de sermos transformados a cada dia, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, passa, Senhor, das Tuas águas, Senhor, dessas águas vivas, Senhor Jesus Cristo. Passa, Senhor, sacia, Senhor, as nossas vidas, meu Deus. Preencha, Senhor, as nossas vidas. Preencha, Senhor, em nome de Jesus. Preencha, Senhor Jesus Cristo. Preencha, meu Pai querido. Só o Senhor pode, meu Pai querido, saciar as nossas vidas. Só o Senhor pode, meu Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus. Abençoa